Na verdade, Fabíola, a gente sabe que Bolsonaro não participou da reabertura do ano judiciário porque não queria encarar Xandão, né? O ministro Alexandre de Moraes, né, o Supremo Tribunal Federal, ele tá às rugas, nas rusgas com ele, né? Houve toda aquela discussão de que o Alexandre de Moraes mandou Bolsonaro depor, né, naquele caso do vazamento de dados sigilosos, Bolsonaro faltou, né? Então depois o próprio Alexandre de Moraes abre o sigilo do inquérito, lá você pode ver que a PF acusa Bolsonaro de ter O sim Sakamoto. vazado. Eu trocaria facilmente 10 sobrevoos de Bolsonaro sobre áreas alagadas pelo fato dele ter operado, ter colocado em prática políticas para prevenir isso, né? O Bolsonaro fica sobrevoando, sobrevoa, é claro, é para dar uma resposta para os eleitores de que ele esteve lá, ele vai reunir com o prefeito, etc e tal, mas, gente, em 2020, de 2020 para 2021, Bolsonaro reduziu 75% o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional voltado à contenção de catástrofe, à previsão de catástrofe, sabe? Foi uma queda bizonha, eram centenas de milhões que caíram fora do orçamento. Primeiro que é claro que um presidente, um governador e um prefeito precisa visitar locais em grandes catástrofes, isso é claro. Agora, a questão é qual que é o tipo de visita. Esse tipo de visita do Bolsonaro é uma visita claramente para tirar foto, para dizer que veio, para não ser questionado, principalmente em ano eleitoral. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou, não, vamos ouvir a questão de prevenção. Gente, mas isso é de uma ironia ou até de um cinismo muito absurdo. Como a gente estava comentando, o orçamento para prevenção de desastres naturais caiu 75% na pasta dele de 2020 para 2021. Em 2020 era 714 milhões, em 2021 foi de 171 milhões, né? Ou seja, isso para o Brasil inteiro. Então, agora não adianta chorar o leite derramado, falar, não, vamos fazer, vocês deviam ter feito antes. Fabíola, você trabalhou a vida inteira cobrindo São Paulo, né, mostrando tipo, o que é a metrópole. A gente sabe que uma cidade como São Paulo, há mortes em gente que mora de encosta, em deslizamento, a culpa não é da chuva, a culpa é da falta de política de moradia, é da falta de urbanização daquela comunidade, é da falta de alarmes para aquela comunidade poder sair, né, na hora que aconteceu uma de prevenção para poder retirar com antecedência e não chorar coletivamente os mortos, né? Nesse ponto, né, o presidente da República, ele falha na sua ação, e eu digo, não é uma ação para São Paulo, é nacional, porque o que aconteceu em São Paulo também aconteceu na Bahia, também aconteceu em Minas Gerais, também aconteceu no Piauí e uma série de outros estados. Te cortando, porque a gente foi para a fala do Bolsonaro, na sua conclusão dos temas do Supremo Tribunal Federal, que eu acho importante a gente falar, né, o Sakamoto, porque assim, a lista de ações e julgamentos do Supremo nas próximas semanas é grande, entre elas questões eleitorais importantes, como as federações partidárias, as propagandas na internet. Tem o caso também aí de fake news e tudo mais. Queria uma análise aí, só para você concluir aí o início dos trabalhos do Supremo e a tua expectativa até nessa tensão de relação com o governo federal. Exato, né? Como a gente estava comentando, né? O presidente Jair Bolsonaro poderia ter ido no Supremo, depois ter voado para São Paulo, não teria problema nenhum. Ele não quis encarar de frente com o ministro Alexandre de Moraes, né? Com a qual ele tem vivido uma rusga, muito menos com o ministro Barroso, que também ele tem toda uma questão em cima dele. Infelizmente, né? O Supremo ele está com uma série de pautas que interessam a política nacional, a política partidária, a questão de federação, né? As regras para a formação de federação vão afetar diretamente a composição de chapa, por exemplo, do PSB com o PT, que está sendo discutido, o Alckmin, né, como vice ou não. Isso vai afetar porque PT e PSB estão articulando, estão namorando lá uma federação que, na prática, para quem não sabe o que é isso, é basicamente o partido federou com o outro, vai ter que ficar junto por uma quantidade X de anos e vai ter que agir junto. São dois partidos separados, mas vão ter que agir como se fosse um só. Né? E aí o que acontece? Não só o PT, né? O PSDB também discutindo uma federação com cidadania, com outros partidos. Então, tem muita coisa que pode acontecer. O cenário político do Congresso pode mudar dependendo dessa decisão. Da mesma forma, a questão sobre o depoimento de Bolsonaro vai ser colocada em votação. O Bolsonaro quer que isso seja discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Existe uma série de outras questões eleitorais que também estão na lista do dia. O Supremo, este ano, vai
ter muita coisa para discutir. E para fazer um comentário por final, Fabiola, o presidente Luiz Fux falou que não, olha, nós temos o Supremo, ele é o local de tolerância, não há mais espaço, né, que é a manchete do UOL, inclusive, não há mais espaço para ações contra o regime democrático. Infelizmente, há sim. O ministro Fux quer falar isso para poder botar uma trincheira, falar daqui não passa. É um aviso para o Bolsonaro, olha, não tem mais espaço. Mas, infelizmente, tem sim, principalmente se o presidente da República perder as eleições.